Ok, pessoal? Aula de Física 1 para os terceiros anos, livro 5, aula 18, professor Jailson Macedo. Segunda lei da termodinâmica. Na aula de hoje nós veremos que máquinas térmicas usam a energia que é oriunda da fonte quente, essa energia se transforma em trabalho, movimento, e parte dela é dissipada para a fonte fria. Então daí nós podemos enunciar, aqui está a máquina térmica, T1, Q1, que é a fonte quente, aqui a máquina realizando trabalho, e aqui T2, Q2, que é a fonte fria. É o sistema que vai esfriar essa máquina após o processamento da energia enviada pela fonte quente e a transformação em trabalho. Então, a energia enviada da fonte quente é transformada parte em trabalho e parte é desperdiçada. Tá? Daí nós temos a equação da segunda lei, Q1, fonte quente, a energia da fonte quente, é igual ao trabalho realizado mais Q2, que é a energia desperdiçada na fonte fria. Nenhuma máquina térmica operando em ciclo pode retirar calor de uma fonte quente e transformá-lo integralmente em trabalho. Tá? Aí seria um motor perfeito. Eu coloco combustível no carro, ele é queimado, é processado, o motor realiza trabalho e ele ficaria geladinho. Isso é impossível. Então não tem nenhuma máquina na atualidade e muito provavelmente nem na teoria se consegue ter essa máquina que ela seja de rendimento 100%. Então ela não vai ter nenhuma máquina 100%. Questões do Enem já sabem. Aparecer lá rendimento 100% é impossível ser alcançado. Tá bom? Daí nós temos aqui a representação da máquina térmica, onde a fonte quente está aqui na caldeira. O trabalho é o movimento desse êmbolo, está realizando trabalho, e a fonte fria, representada aqui pelo sistema de água que vai sendo enviado para resfriar o superaquecimento de todo o sistema. Mais uma vez, quantidade de calor da fonte quente, Q1, é igual a trabalho tal, mais a quantidade de calor da fonte fria. Aqui está enunciada a segunda lei da termodinâmica. Bom, dando seguimento, vamos ver o rendimento de uma máquina térmica. Rendimento, como em toda e qualquer parte da física, sempre será a divisão da energia útil, aquilo que é útil, aquilo que realmente foi utilizado, pela energia total fornecida. Então, quando você quer calcular o rendimento de uma máquina, você tem que verificar quanto de energia eu forneci para ela e quanto dessa energia ela conseguiu utilizar. Porque o que não utilizou, ela perdeu, desperdiçou, é dissipada. Por isso nós temos fonte quente Q1, fonte fria Q2 e trabalho. O trabalho é aquilo que realmente é utilizado. Daí, rendimento N é igual a trabalho dividido por Q1. Trabalho é a energia útil, Q1 é a energia total da fonte quente. A divisão, cortam-se as unidades e nós vamos ter aqui um resultado unitário, transformando em percentual, tá? Então aí nós já percebemos que não existe rendimento 100%. Como a fórmula pode ser transformada em trabalho igual a Q1 menos Q2, substituindo em trabalho, Q1 menos Q2, colocando o denominador para ambos os números no numerador, ficaríamos Q1 por Q1 que dá 1, menos Q2 dividido por Q1. Então chegamos a esta outra fórmula do rendimento. Então rendimento é trabalho por Q1, rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1, e também pode ser colocado no lugar de Q2 e de Q1 a temperatura de frio e a temperatura de quente, T2 e T1. São proporcionais. Quem nos garante tanto usar a primeira fórmula com Q2 sobre Q1 ou a segunda T2 sobre T1 é um ciclo bem específico teórico, chamado de ciclo de Carnot, que chega a esta demonstração dessa prova. Por exemplo, aqui, aqui nós temos uma suposta máquina de Carnot, aqui é o ciclo de Carnot. Só lembrando que esse ciclo é particular, ele é teórico, não se conseguiu fazer uma máquina de Carnot, ele é meramente teórico. Porém, mesmo este ciclo de Carnot, esta máquina de Carnot, ele não consegue operar com rendimento de 100%. E uma máquina normal, um motor térmico qualquer, ele não consegue fazer aquilo que na teoria o ciclo de Carnot consegue. Então, qualquer máquina térmica não consegue ter rendimento igual a uma máquina de Carnot, caso existisse.
Tá? Então, o ciclo de Carnot, que é teórico, ele não consegue render 100%, mas rende bem mais do que qualquer máquina térmica atual. E qualquer máquina atual não consegue render o que rende um ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot tem como característica as quantidades de calor trocadas são proporcionais às temperaturas. Aí aparece uma nova fórmula que nós vamos colocar nos nossos post-its. Qual é? A proporcionalidade. Q1 está para T1, quer dizer, fonte quente, quantidade de calor e temperatura são proporcionais, assim como Q2 está para T2. Fonte fria também são proporcionais, quantidade de calor e temperatura. Então, vamos percebendo aí que já temos algumas fórmulas para os nossos post-its que serão utilizados daqui a pouco nas questões. Baseado nessa proporcionalidade, é que aquela segunda fórmula do rendimento é possível, tá? Onde chega-se à fórmula expressa do ciclo de Carnot, onde rendimento é igual a 1 menos T2 por T1. A fórmula do rendimento, vista na página anterior, 1 menos Q2 sobre Q1, pela substituição da fórmula de trabalho dividido por Q1. Trabalho, energia útil, Q1, energia total. Fazendo a substituição das duas fórmulas, chegamos a N igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Carnot provou a proporcionalidade da fonte quente e da fonte fria, entre calor e temperatura. Provando essa proporcionalidade, foi possível chegar a esta outra equação do rendimento, substituindo as quantidades de calor pelas temperaturas. Aí fechamos o nosso ciclo com relação às máquinas térmicas. A equação de segunda lei, Q1 igual a trabalho mais Q2, a fórmula do rendimento e a proporcionalidade aqui do ciclo de Carnot. Lembrando, no Enem, o que é que eu tenho que lembrar do gráfico que representa o ciclo de Carnot? Lembre que é uma transformação cíclica. Aqui, ó, onde nós teremos duas isotérmicas em cima e embaixo, tá? E entre elas duas adiabáticas. Então, o ciclo de Carnot é uma transformação cíclica, então ele vai sair do ponto A e sempre volta para o ponto A, entre duas isotérmicas e duas adiabáticas, tá ok? É interessante lembrar dessas equações, porque em primeiro lugar nós temos lá, ó, deste ponto até abaixo, nós temos uma expansão, porque o volume está aumentando, e logo em seguida temos duas compressões, tá bom? Então, dadas as equações de Carnot, vamos ver o que é contrário à máquina térmica. É uma máquina refrigeradora, tá? Um refrigerador. Então, máquinas refrigeradoras, elas funcionam ao contrário de máquinas térmicas. A máquina térmica, a fonte quente fornece energia para a máquina, que gera trabalho e libera calor para a fonte fria. É algo natural. Basta fornecer calor que o trabalho vai acontecer e vai se perder, dissipar energia para a fonte fria. É um fenômeno natural. Nas máquinas refrigeradoras, por exemplo, como está aqui, ó, um refrigerador, uma geladeira, o processo ele não acontece de forma natural, não é facilitado. Ele precisa de algo que faça com que da fonte fria a energia vá até a fonte quente. A isso, nós temos a necessidade de consumir trabalho. Aqui é o nosso compressor, essa peçazinha aqui atrás, ó, que nós temos lá na geladeira, tá bom? Esse compressor, ele faz com que haja a circulação de um gás naturalmente gelado, que é o freon. Esse gás será forçado, irá entrar nessa parte que é o congelador da nossa geladeira. Aqui ele vai capturar o calor dos alimentos e vai jogar para o dissipador, que é aquela tela que fica no fundo da geladeira. Por isso que ela esquenta, e ela esquenta para liberar calor. Algumas pessoas usam como secador de roupa. Não pode, tem que estar totalmente liberado para que o calor seja expulso de dentro da geladeira. Então, aquele calor que está lá no fundo não é do compressor, que alguns chamam de motor. Aquele calor é a retirada dos alimentos, a retirada do calor dos alimentos. Tá bom? Então, fica esse ciclo aqui, sempre forçado pelo uso do compressor. No caso dos refrigeradores, não calculamos o rendimento, calculamos a eficiência dele. O que é uma geladeira eficiente? É quando ela consegue gelar gastando pouca energia. Porque olha aqui uma tomadazinha, ó. Você vai ligar na tomada elétrica, esse compressor vai funcionar e vai fazer com que a geladeira fique gelada, fique fria.
tá? Retire o calor do interior dela. Então, o que nós calculamos aqui é a eficiência de quanto eu gelo por quanto eu gasto de energia, de trabalho. Por isso que a eficiência é a quantidade de calor frio dividido pelo trabalho. Quanto eu consigo gelar pelo trabalho que eu consumo. Então, por exemplo, eu gelo muito e gasto pouco trabalho. Vai ter uma alta eficiência, porque numerador alto, gelo muito, denominador, gasto pouca energia, eficiência alta, porque a divisão vai dar alta. Agora, eu gelo pouco, quantidade de calor frio é pouca, e gasto muito trabalho. Numerador menor, denominador maior. Então vai ter uma divisão pequena, a eficiência é pequena. Então lembrem-se que para calcular a eficiência, eu divido calor, quantidade de calor frio, pelo trabalho, tá bom? Então, Q2 dividido por trabalho. E assim, anotem as fórmulas que aqui vimos, vejam os detalhes com relação ao enunciado da segunda lei e do ciclo de Carnot e a eficiência do refrigerador. Lembrando sempre que eu tenho um compressor empurrando um gás para o congelador, ele retira o calor do interior da geladeira e joga para o dissipador, que é a fonte quente, no exterior da geladeira. E fica esse ciclo constante o tempo todo. Ela será mais eficiente quanto menos você abrir a porta da geladeira, porque ao abrir, o ar externo entra, vai aquecer o ambiente e a geladeira vai ter que funcionar para esfriar o ambiente. Então, quanto mais você abre a geladeira, maior é o aquecimento interno e mais ela vai trabalhar, mais ela vai precisar de funcionar esse compressor, logo maior será esse valor do trabalho que vai diminuir a eficiência da sua geladeira, consumo maior de energia. Ok? Vamos ver as questões. Lembrando que sempre é interessante para fazer questões ter os post-its, para você resolver, sempre buscando, olhando para eles, e aí você não tem mais problema com relação à resolução de questões envolvendo qualquer tema da física. Vamos verificar aqui na primeira questão. Aqui nós temos um gráfico, e a questão fala sobre o ciclo de Carnot, transformação isotérmica e adiabáticas nesse gráfico. Os trechos de C até D, lá no gráfico, e de D até A representam respectivamente. Bom, observe que de letra A, B, C, D e E, ele fala em expansão, compressão térmica, expansão e compressão adiabática. Se você souber os trechos do gráfico que retratam expansões e compressões, a questão está praticamente resolvida. Vamos verificar. Observe que do A até o B, o ciclo sempre é no sentido horário. Observe que do A até o B, nós temos um aumento de volume. Volume é a reta horizontal. E do B até o C, também um pequeno aumento de volume. Aumentou o volume, é uma expansão. Daí a expansão é de A até B e de B até C. Observe que de C até D e de D até A, o volume está diminuindo. São compressões. Então, eu tenho duas compressões nesses pontos. Então, só em olhar a expansão e a compressão, eu já sei que de C a D, que é o que a questão pergunta, e de D a A, são compressões. Se nós olharmos aqui na letra A, já tem expansão errado, expansão errado, expansão errado. Já não vou marcar porque já começou com expansão, não existe nenhuma expansão. Aqui tem compressão isotérmica e expansão adiabática, mesmo se você não sabe onde estejam as isotérmicas e as adiabáticas, mas não tem expansão, independente de qual seja. Então já marcaria a letra E. Tá? Aqui nós temos compressão e aqui nós temos compressão. Ponto, já é a letra E. Mas vamos ver onde estão as isotérmicas e as adiabáticas. Observe que as isotérmicas são ali, ó, duas isotérmicas A, B, C, D. E as adiabáticas que ligam as duas. Então é aqui, ó, AD e BC. Aí estão as adiabáticas, aí estão as isotérmicas. Aí matou. Resposta, letra E, compressão isotérmica, que vai do C ao D, é uma isotérmica e é uma compressão, e compressão adiabática, que vai do D ao A. Questão 1, questão fácil, análise do gráfico. Sobre analisar o gráfico, pressão, volume. Percebeu que aumentou o volume é expansão, diminuiu o volume é compressão, e sabe que no ciclo de Carnot temos sempre duas isotérmicas e duas adiabáticas, e as isotérmicas elas são retas que cortam suavemente, vindo da pressão e descendo para o volume. Então, são linhas, são curvas suaves
que estão ali, ó, descendo, cortando os dois de forma que nem toca a pressão, nem toca o volume. São as duas isotérmicas. E as adiabáticas que ligam as duas. Questão 1, questão fácil, questão simples, letra E. Só pela análise de expansão e compressão já mataria a questão. Vamos ver a questão de número 2. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano pode ser comparado a uma máquina térmica. A energia utilizada é obtida a partir das reações de oxidação. Durante os diferentes tipos de oxidação, há liberação de energia, cuja quantidade depende da reação em particular. Considerando a temperatura na qual, em um dia, determinada pessoa consome 2.400 quilocalorias de energia e dissipa, através da respiração e da pele, 480 quilocalorias para o meio ambiente, pode-se afirmar que o rendimento dessa máquina humana foi de... A questão pede o rendimento e ela fornece quantidade de calor. Aí eu tenho que perceber a quantidade de calor que eu recebo para processar e a que eu perco tem a ver com quantidade de calor de quente e quantidade de calor de frio. A maior é a total, sempre vai ser a de quente. Então aqui eu já tenho Q1 e Q2. Mas antes eu tenho que lembrar do meu post-it. Li a questão, olhei para o post-it, está lá. Ó. Q1 igual a trabalho mais Q2, rendimento é trabalho por Q1. Carnot disse que é proporcional à quantidade de calor e temperatura da fonte quente e da fonte fria. O rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. E como Carnot definiu a proporcionalidade, eu posso substituir no lugar de Q2 e Q1, T2 e T1. Está lá no meu post-it. Eu agora só preciso jogar ali para o lado, todas elas, e agora resolver. Lembrando que o post-it vai estar no canto, eu vou analisar. Eu tenho Q1, tenho Q2 e quero o rendimento. Qual fórmula no meu post-it eu tenho? Q1, Q2 para calcular o rendimento. Olha lá, ó, rendimento aqui embaixo é 1 menos Q2 sobre Q1. Assim substituo a fórmula e essa fórmula fica 1 menos 480 dividido por 2.400. Simplificando por 480 dá 1, por 480 dá 5. Então vai ficar N é igual a 1 menos 1 quinto. Aqui eu tenho 5 vezes 1 menos 1. Numa resolução onde você tem fração, onde só tem um denominador, basta pegar o denominador, multiplicar pelo que está sozinho aqui, que é o numerador do número à esquerda, e verificar que é soma ou subtração, opera com o numerador. Então fica 5 vezes 1, 5. 5 menos 1 dá 4. Então vai ser 4 quintos. Dividindo 4 por 5 dá 0,8 e multiplicando por 100% para transformar o decimal em porcentagem, teremos aqui a resposta, rendimento de 80%. Então, questão simples também, basta ter os post-its com as fórmulas, verificar os dados informados, relacionar quem é fonte quente, quem é fonte fria. Tá? Não vou ter uma fonte fria maior que a fonte quente. Fonte fria e fonte quente é só para identificar quem tem maior temperatura, quem tem maior quantidade de calor, quem tem menor temperatura, quem tem menor quantidade de calor. E aí você identifica quem é Q1 e quem é Q2. Então, também simples, questão 2 resolvida. Ok? Vamos ver a questão de número 3. Ela diz o seguinte: uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre duas fontes. A fonte fria possui temperatura de 27 graus Celsius e a fonte quente, 127 graus Celsius. Aqui ele já falou quem é a fonte quente, já falou quem é a fonte fria. Mesmo que não falasse, fonte quente é de maior temperatura, fonte fria é de menor temperatura. Observe que ele colocou em graus Celsius. Em cada ciclo, a mesma recebe 800 calorias da fonte quente, que é o nosso Q1. O rendimento N dessa máquina é a quantidade de calor cedida Q2, que é a fonte fria, né, para a fonte fria, respectivamente. Aqui estão os resultados. Então, mais uma vez, eu tenho T1, T2 e tenho Q1. Quero N e quero Q2. Lembrando, post-it está lá na parede, simplesinho, todas as possibilidades. Aí eu venho para a resolução. Observando que os dados foram T1, 127, T2, 27, Q1, 800 calorias. Ele pede o rendimento e pede Q2. Tá? Do nosso quadro de fórmula do post-it da parede, para calcular o rendimento com T1 e T2, eu tenho fórmula aqui embaixo, 1 menos T2 sobre T1. E para calcular Q2, eu tenho também Q1 sobre T1 igual a Q2 sobre T2. Então, primeiro, transforma
as temperaturas em graus Celsius para Kelvin, que é só somar com 273. Lembrem, não se trabalha com graus Celsius, sempre se converte para Kelvin. Professor, e se a resposta for pedindo a temperatura e pede lá, responda em graus Celsius, você transforma em Kelvin, usa a fórmula, encontra em Kelvin e depois transforma de volta para Celsius. Não se pode usar Celsius na fórmula para dar a resposta em Celsius. Transforma-se, usa em Kelvin e depois transforma de volta para Celsius, se for o caso da questão. Vou deixar claro. Dê sua resposta em Celsius. Aí você joga na fórmula em Kelvin, calcula e depois devolve, transformando para Celsius novamente. Agora já temos T1 e T2 em Kelvin. Vamos usar agora a fórmula do rendimento. 1 menos T2 sobre T1. Apaga aquilo lá, substituindo fica 1 menos 300, que é o T2, dividido por 400. Cortando os zeros, fica 3 quartos. Aí, mesma coisa que fizemos há pouco. Eu pego o denominador 4, multiplico por 1 e subtraio de 3. 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, 1. Então, vai ficar agora da seguinte forma. 1 quarto. 1 quarto dividindo é 0,25. Como a questão não trouxe em porcentagem, trouxe em decimal, fica 0,25. E, por sinal, só em olhar uma questão dessa, você já mataria, porque só tem um 0,25, tá? Com 600 calorias. Aqui é 0,2. Se a questão informasse que vai arredondar, talvez ficasse na dúvida. Vamos tirar a prova dos 9 calculando o Q2. A proporcionalidade. Q1 sobre T1, Q2 sobre T2. Substituindo, 800, que foi dado na questão, T1, 400, Q2 eu quero calcular e o nosso T2, 300, tá bom? Vamos fazer aqui as simplificações. 800 por 400 dá 2. Meio pelos extremos, Q2 igual a 600 calorias. Resposta confirmada, 0,25 e 600 calorias. Mais uma vez, fica provado que é um tema simples, fácil, ok? Então, vamos agora para a nossa última questão. Lembrem sempre, Gauss Celsius não pode ser usado nas questões da termologia, sempre, aqui da termodinâmica, sempre trabalhando com Kelvin. Mesmo que ele peça que você determine T2, por exemplo, em graus Celsius. Transforma em Kelvin, usa a fórmula, encontra em Kelvin, depois para dar a resposta, retorna para Celsius. Tá? Não se pode achar, substituindo Celsius diretamente para achar Celsius. Vai dar um erro aí na sua questão. Última questão da aula de hoje, questão 4. Sadi Carnot, em 1824, introduziu uma lei para o rendimento das máquinas térmicas, que hoje se conhece como a segunda lei da termodinâmica. Segundo essa lei, o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, T1 e T2, é dada pela fórmula 1 menos temperatura de frio dividido por temperatura de quente, tá? T2 sobre T1. Considere a máquina térmica que funciona entre as temperaturas de 600 e 400 kelvins. Se ela recebe 100 joules de calor da fonte quente, a quantidade máxima de trabalho que poderia ser produzido por essa máquina seria de. Então ele quer saber trabalho em joule. Bom, vamos colocar aqui, está lá o nosso post-it, e aqui estamos com os nossos dados retirados da questão. Ele forneceu temperatura de quente T1, forneceu temperatura de frio T2 e a quantidade de calor de quente Q1. Então nós temos estes dados e ele quer que você calcule o trabalho. Se nós observarmos, trabalho pode ser utilizado pela fórmula do rendimento, N igual a trabalho dividido por Q1, mas eu não tenho rendimento, ou pela fórmula Q1 igual a trabalho mais Q2. Eu continuo tendo apenas Q1, preciso do Q2. Se eu encontrar Q2, eu utilizo a primeira fórmula ou a segunda, não importa. Para achar Q2, eu vou usar essas duas temperaturas com um Q1, então eu vou usar a proporcionalidade de Carnot. Então vamos lá, usando a proporcionalidade aqui, Q1 sobre T1, Q2 sobre Q2. E depois eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas, ou usa a primeira ou usa a segunda. Eu vou preferir usar a primeira, que só é uma soma ou subtração. Então vamos primeiro usar a proporcionalidade. Substitua Q1, 100, T1, 600, Q2 eu quero encontrar e T2 é 400. Fazendo aqui os cortes devidos, os dois zeros.
subindo ali o 400 mil pelos extremos, Q2 é igual a 400 dividido por 6. Simplificando por 2, fica 200 sobre 3 joules. Como ele não pediu o Q2, ele é apenas um artifício para calcularmos o trabalho, eu vou deixar em forma de fração simplificada. Vou deixar para dividir só no final, tá bom? Para não ficar aqui fazendo arredondamentos intermediários, arredondação no final. Substitui lá. Então eu quero trabalho, então troca a posição. Trabalho é Q1 menos Q2. Tá? Observe que junto do trabalho tem Q2. Quando ele vem para cá, quando ele pula a igualdade, vem com menos. Então o Q2 aqui fica com menos, tá bom? Então quem é trabalho? Trabalho é 100 do Q1 menos 200 sobre 3. Mesma relação anterior. Aqui MMC, pega o 3, multiplica por 100, 300. 300 menos 200 dá 100. Então trabalho é 100 dividido por 3. Cuidado. MMC seria 3, mas faço direto. Ó. Pega o 3, multiplica o 100, dá 300. 300, faz o sinal aqui é menos. 300 menos 200 é igual a 100. 100 terços. Dividido 100 por 3 dá 33,3333, aproximadamente 3,3 joules. Diretamente está aqui a resposta, ó, sem fazer vários arredondamentos. Eu fiz só o último. Então, resposta da questão, o trabalho máximo realizado por esta máquina é de 33,3 joules. Então, os dados foram tirados, as duas possíveis fórmulas utilizadas, dado que nós tínhamos um post-it, que nos mostrava quais fórmulas possíveis podíamos usar, é o mesmo que vocês devem fazer quando estão estudando. Na parede, os post-its, a questão, olha para a parede, vê a questão, resolve a questão. É uma cola interessante porque você vai tanto olhar para essa cola, para esse post-it, que na hora do Enem, na hora do vestibular, mesmo não estando na parede ali tuas fórmulas, quando tu pegar a questão, que você fechar os olhos, vai lembrar da tua parede ou de várias paredes que você montou, tirou, mas vai estar na tua mente. É uma forma boa de lembrar daquilo que é necessário na hora do Enem. Ok, pessoal? Essa foi a nossa última questão da segunda lei da termodinâmica. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço a todos!